basicamente aí três saídas. Três saídas. Lembrando, pessoal, que a saída que o pessoal sempre fala, a Adriana gasta menos, ela resolve para o próximo ano. Eu estou falando do déficit que já existe agora. Esse déficit que já existe agora, três saídas, tá? Aumentar a dívida pública, o que é ruim, porque você está aumentando a dívida pública. O que aconteceu aqui? Peraí. Esquenta não, isso é importante prestar atenção aqui na aula. Importante para nós, pessoal, entender, então, primeiro, aumentar a dívida pública, o que tem consequências, aumentar a carga tributária, o que tem também consequências. Além disso, pessoal, aumentar a carga tributária tem um detalhe que eu não comentei com vocês, que é o seguinte, às vezes, para aumentar a carga tributária, você tem que mandar um projeto de lei para o Congresso. Aí o Congresso vai ter que votar aquele negócio. Quando aquilo ali sai e o tributo começa a ser cobrado, que dependendo do tributo só vai começar ano que vem, já passou, né, o momento do que era. Então, aumentar a carga tributária ainda tem esse problema, né, de ter uma solução que vai demorar no tempo. E isso é algo importante para nós. E, além disso, a gente tem a questão, né, da impressão de dinheiro, de você criar moeda para pagar as dívidas, que pode gerar inflação, com todas as observações daquilo que a gente acabou de falar, que eu me lembro que eu pedi para a Júlia me lembrar ali para explicar, e a gente já viu isso lá atrás. Ok? Então, déficit público, arrecado 100 e gasto 110. Então, eu tenho déficit aí de 10. Esse déficit tem que ser resolvido. Tem essas três formas, todas as três formas têm consequências. Ok? Muito bem, pessoal. Com isso, a gente encerra aquele que é o penúltimo ponto da nossa matéria e entramos agora na reta final, né? Até porque faltam aí 2 semanas para acabar as nossas aulas e, obviamente, a gente fazer a nossa prova no dia 1º. Então, a gente entra aqui na reta final para terminar com a nossa matéria. E a gente vai começar a falar de comércio internacional, globalização e outras coisas. Ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro, gente, a gente tem que compreender o seguinte. Quando no final da Segunda Guerra Mundial, aliás, antes do final da Segunda Guerra Mundial, foi feito um acordo entre os países, principalmente aí Inglaterra, Estados Unidos, mas também com a participação de outros países do mundo do bloco do lado capitalista, tá? Foi feita uma série de encontros numa localidade nos Estados Unidos chamado Bretton Woods. É um condado nos Estados Unidos chamado Bretton Woods. E foi feito aquilo que ficou conhecido como acordo ou pacto ali de Bretton Woods. Em Bretton Woods, essas autoridades, antes do fim da guerra, mas já com uma certa certeza de que a vitória seria dos aliados, tá? Lembrando que os aliados são Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia, tá? A vitória seria ali dos aliados. Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia nem tanto, porque era socialista, começam a desenhar o arcabouço dos organismos internacionais, dos organismos multilaterais, que vão, na verdade, coordenar o comércio e as finanças internacionais, quando do final da guerra, ok? Vários organismos foram criados, né? O FMI, o Banco Mundial foram criados, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, que na época chamava Desenvolvimento e Reconstrução, mas desenvolvimento. Foi criado um órgão, pessoal, chamado ITO, tá? ITO, ok? ITO é International Trade Organization, que seria alguma coisa como Organização Internacional do Comércio, tá? Organização Internacional do Comércio. O ITO, pessoal, foi um órgão que já nasceu morto. Por que ele nasceu morto, pessoal? Porque os Estados Unidos, apesar do presidente norte-americano ter assinado o tratado de criação da ITO,
O Congresso norte-americano vetou a entrada. Então, os Estados Unidos não entrou. E aí, uma Organização Mundial do Comércio sem os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, com toda a Europa destruída, o Brasil ainda não tinha feito um grande salto de industrialização, por exemplo, Japão destruído, essa coisa toda, né? Não fazia sentido. Vai sobrar dessa iniciativa de fazer uma Organização Internacional do Comércio, vai sobrar uma coisa chamada GATT, tá? GATT é General Agreement of Trade and Tax, ou Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Esse Acordo Geral de Tarifas e Comércio, ele visava ampliar o comércio entre as nações, evitando que barreiras e dificuldades impedissem a entrada dos produtos estrangeiros nos países. A ideia era ampliar o comércio internacional. Esse GATT, pessoal, ele sobreviveu até por bastante tempo, e no início dos anos 90, ali em 95, tá? 1º de janeiro de 95, vai ser criada, ou a gente poderia dizer recriada, tá? Uma Organização Mundial do Comércio, tá? Que no nosso caso é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Ia chamar Organização Internacional do Comércio. Aí não foi para frente. Aí passou isso no final ali da guerra, meados dos anos 40, tá? Início dos anos 50. Não foi para frente. E aí, no início, meados dos anos 90, tudo no século XX, foi criada uma outra organização chamada OMC. A OMC, obviamente, vai engolir, vai incorporar, vai aglutinar nos seus quadros o GATT, que vai deixar de existir, vai ser um elemento da OMC. Ok, pessoal? Quais são os objetivos da OMC? Bom, primeiro a gente já viu, né? Ampliar o comércio livre entre as nações, ampliar o comércio internacional, fazer com que esse comércio internacional seja o maior e o mais profícuo possível. Segundo, pessoal, diminuir as barreiras, sejam elas tarifárias ou não tarifárias. A gente vai falar das barreiras daqui a um minuto, tá ok? Essas barreiras que impedem a entrada de produtos estrangeiros no país. Terceiro ponto importante, pessoal, gerenciar os acordos. Você tem acordos de comércio no mundo, a OMC gerencia esses acordos e serve de um fórum internacional para debate desses acordos e também para julgar ali quando um país ou outro descumpre esses acordos. Então, na verdade, ele cria ali um sistema de resolução de controvérsias, solução de controvérsias, obviamente, sempre que for possível, né? Senão você vai ter que julgar e você vai solucionar a controvérsia a partir de um julgamento. Então, é interessante notar, pessoal, que os países podem ser julgados, é como se fosse um fórum internacional de arbitragem, no qual os países são julgados e se resolve essas controvérsias, tá? Então, os países podem ser julgados, ok? O GATT, pessoal, assim como a OMC, funciona sob alguns princípios, tá? O primeiro princípio é o princípio da não discriminação ou o princípio da nação mais favorecida, que é a mesma coisa, né? Eu não posso discriminar ninguém e eu não posso ter uma nação mais favorecida. A gente pode falar a mesma coisa, né? De duas formas aí, tá ok? De dois jeitos. Então, princípio da não discriminação ou princípio da nação mais favorecida. Ok, pessoal? Qual é a ideia? Professor? Sim, quem me chama? Felipe, pode falar. Tanto no GATT quanto na OMC, pode-se julgar os países? Ou só na OMC? Pode. Vou te dar um exemplo. Tá um pouco na moda, né? O Collor, acho que tuitou alguma coisa dizendo que errou, dizendo arrependido e pedindo desculpas pelo fato de, quando ele era presidente, ele ter confiscado ali a poupança das pessoas. Mas não foi essa a única bobagem que o Collor fez. Uma outra bobagem que o Collor fez, ele sempre dizia que os carros... Poxa vida. Ele sempre dizia que os carros brasileiros eram carroças. Tá? O imposto de importação dos automóveis naquela época, se eu não me engano, era algo em torno de 250%, era o imposto de importação de um automóvel.
Ele deu uma canetada e isso caiu para 35%. A indústria automobilística brasileira se viu absolutamente desesperada, porque ela ia falir. Naquela época, a gente tinha um dólar muito mais baixo do que a gente tem hoje. E aí o Senado se reuniu, assim, o Congresso, a Câmara e o Senado se reuniram, assim, sábado. Sábado votou na Câmara, sábado de noite votou no Senado e aprovaram um projeto de lei para aumentar esse tributo de novo. Só que tem uma cláusula lá na OMC que diz o seguinte: se um país diminui a sua barreira, ele não pode aumentar, contando que tenha um motivo muito justo. O que a Coreia do Sul fez? Denunciou o Brasil na OMC, dizendo que o Brasil tinha diminuído o valor do tributo de 250 para 35 e aumentou de novo. Tá? Não foi para 250, não, foi para 100 e poucos %, ok? E aí o Brasil foi julgado na OMC. Só por curiosidade, o processo foi muito mal conduzido na OMC, o Brasil perdeu prazo, os responsáveis ali pelo Brasil não diligenciaram no processo, não foram ali no processo, o Brasil perdeu prazo e tal, não sei o que, acabou sendo condenado. Tá? Aconteceu algo parecido quando o George W. Bush, tá? Ele já era o presidente, o Fernando Henrique estava no final do mandato dele, e o Bush filho, né, o George W. Bush, W. de Walker, se não me engano, o Bush filho aumentou a tributação sobre o álcool brasileiro, para dificultar a exportação do álcool brasileiro para os Estados Unidos. O Brasil denunciou os Estados Unidos na OMC por causa desse aumento injustificado e os Estados Unidos também foram condenados. E aí, pessoal, a gente precisa compreender uma coisa. A OMC, ela tem, na verdade, esses poderes para fazer esse julgamento e para agir como um árbitro, mas ela não tem como interferir nos países. Ela não pode mandar Estados Unidos, baixa de novo aí o seu imposto de importação. Ou Brasil, baixa aí seu imposto de importação. Por quê? Porque, pelo princípio da soberania, você não tem como interferir no governo soberano de um país. O que a OMC pode fazer? Ela libera para que o país que ganhou a ação retalhar. Retalhar, Adriana, a nossa África do Sul, né, país aí amigo nosso e tal, teve até a Copa do Mundo lá, aquela coisa toda, o Brasil tem laços muito, muito cordiais com a África do Sul. A África do Sul fez o quê? Retalhou contra o Brasil, ou seja, a condenação é mais ou menos assim, você pode retalhar e gerar no Brasil um prejuízo de, sei lá, $1 bilhão nas exportações. Então você vai aumentar o preço da tributação para o Brasil, isso vai ser liberado, porque está lá na sentença arbitral da OMC, vai encarecer os produtos brasileiros lá na África do Sul para gerar o quê? Um prejuízo para o Brasil de até, sei lá, $1 bilhão, ok? No caso brasileiro, o Fernando Henrique agiu até corretamente, ele falou o seguinte, olha só, ganhamos a ação na OMC e não vamos retalhar os Estados Unidos. A gente só queria provar que estava correto. Por que o Fernando Henrique fez isso, pessoal? E aí ele agiu corretamente. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Por que o Fernando Henrique agiu corretamente, pessoal? Porque se ele retalha, se não me engano, o Brasil podia retalhar e provocar um prejuízo para os Estados Unidos de $5 bilhões. Se ele retalha, ou seja, aumenta os tributos para diminuir a importação de produtos americanos para o Brasil, norte-americanos para o Brasil, quem ia pagar esse pato era a gente. A gente ia ter que continuar importando produto americano e pagar mais caro. Então ele falou, olha só, provamos que estávamos certos e vamos abrir mão da retaliação. Ok, foi uma decisão interessante. Então veja, eu, OMC, não tenho como interferir na política de um país, de um Estado soberano. O que eu posso fazer é liberar o outro Estado para retalhar. Então, a Coreia do Sul pôde retalhar o Brasil pôde retalhar os Estados Unidos,
E isso vai gerar aquele país que vai gerar um prejuízo, aquele país que descumpriu o acordo. Ok, pessoal? Muito bem. Então, eu não posso ter, nos acordos do GATT, uma nação mais favorecida ou uma nação discriminada. Todos os países têm que ser agraciados da mesma forma. Então, a gente não pode fazer um acordo aqui, vamos fazer um acordo aqui e vamos deixar, sei lá, a França de fora. Não, não pode. Ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. Tá? Não, vamos fazer aqui um acordo, mas a França vai ser mais beneficiada que os outros. Em tese, também não pode. Ok? Explicar a retaliação? Vamos lá. Olha só, pessoal. Olha só, vamos lá. A OMC, quando você assina o tratado da OMC, você diz que se tiver algum problema naquele tratado, quem vai julgar quem está certo, quem está errado naquele problema quem vai julgar é a OMC, ok? Então, quando um país denuncia o outro na OMC, como, por exemplo, o Brasil denunciou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos aumentou a tributação do álcool combustível, e isso prejudicou o Brasil, e o Brasil falou, olha só, tem um tratado dizendo que ele não pode aumentar esse tributo. Ele está aumentando, ele está indo contra o tratado. Vai haver um processo, que é um processo arbitral, não é um processo judicial, porque a gente está falando aí de uma questão arbitral, a OMC funciona como um árbitro, ela não é poder judiciário, ok? Ela é um árbitro, que vai ter um processo, as pessoas vão ter direito à defesa, essa coisa toda, e no final eu vou julgar. E aí eu julguei, nesse caso específico, que os Estados Unidos estavam errados e o Brasil estava certo. O problema é que a OMC não tem como chegar para os Estados Unidos e falar: Estados Unidos, você está errado, baixa aí a sua alíquota. Por quê, gente? Porque os Estados Unidos é um país soberano. Quem determina a política interna nos Estados Unidos é o Estado norte-americano. Assim como quem determina a política externa no Brasil é o governo brasileiro. Na África do Sul é o governo da África do Sul. Na China é o governo da China. Por uma questão de soberania, eu não posso ter essa intervenção da OMC no governo americano, brasileiro, da República Centro-Africana, das Filipinas, do Japão, do Equador, da Costa Rica. Eu, OMC, não posso mandar no governo de um país. Então eu chego para o Brasil e falo: Brasil, olha só, então como é que são as penas? Como é que é o castigo que a OMC passa para o país? Tá? O castigo é assim: Brasil, você ganhou. Você está certo. Ou seja, os Estados Unidos, quando descumpriu o acordo, te gerou um prejuízo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou condenar os Estados Unidos e vou liberar para que você possa retalhar contra os Estados Unidos. O que é retalhar contra os Estados Unidos? Retalhar contra os Estados Unidos é aumentar o imposto de importação só dos produtos norte-americanos. Para quê? Para que esses produtos entrem numa quantidade menor no Brasil e gerem um prejuízo aos Estados Unidos. Isso é uma retaliação. Esse prejuízo pode ser da casa de 5 bilhões de dólares. Onde é que está isso? Na sentença arbitral. Ok, pessoal? Na sentença arbitral. Então é essa a retaliação. Eu não posso mandar prender o presidente dos Estados Unidos, eu não posso mandar o presidente dos Estados Unidos baixar a alíquota de importação. Eu não posso fazer nada disso, porque os Estados Unidos é um país soberano. Então eu vou falar: Brasil, você pode retaliar e gerar um prejuízo aos Estados Unidos. É isso. Então essa é a ideia da retaliação. Então o Brasil vai ser liberado pela OMC para aumentar o imposto de importação dos produtos americanos, norte-americanos, tá? Esses produtos, quando entram no Brasil, vão pagar um tributo maior, portanto, vai vender menos. E vai gerar um prejuízo nos exportadores norte-americanos. É isso. Ok, Felipe? Sim, valeu. Nada, que isso.
Ok? Segundo princípio, pessoal, princípio da previsibilidade. Nós já vimos, já estudamos isso, não tem mais nenhum mistério para nós. Quando eu tenho um ambiente previsível, é melhor para os negócios. Então, para evitar que os países fiquem aumentar, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, imposto de importação, a ideia é você ter uma ação dos estados que sigam os tratados e não fique toda hora aumentando o preço. Porque imagina, eu sou empresário, eu fiz um investimento, montei uma fábrica no Brasil porque eu vou exportar, sei lá, eu vou exportar para a África do Sul. Aí a África do Sul, no meio do caminho, não, vou mudar. Agora aumenta o meu imposto de importação, o Brasil não consegue mais exportar. Isso seria, obviamente, algo que muito ruim para os negócios. Então, a ideia é de uma previsibilidade. Além disso, a OMC vai prezar pela concorrência leal, ou seja, garantir um comércio internacional que seja o mais justo possível, para evitar práticas desleais, como o dumping, que a gente viu lá atrás. Vocês fizeram até o trabalho um pouco sobre isso, tá? Para evitar que os países usem de medidas não muito legais, não muito éticas, para sabotar esse comércio internacional. Então, a OMC vai lutar contra essas práticas que considera ilegais ou imorais. Outra questão muito importante é o princípio da proibição das restrições quantitativas. Pessoal, restrição quantitativa é um outro nome bonito para cota. Cota de importação, eu não vou aqui fazer a demonstração de matemática disso, porque no primeiro dia de aula eu prometi a vocês que não iria fazer, tá bom? Essa coisa da matemática, mas eu vou pedir para vocês acreditarem em mim. A cota de importação é a pior restrição que existe. Cota de importação é assim, pode importar 250 unidades, pode importar 10 toneladas, pode importar 250 mil litros. Isso é uma cota. Dali para frente não pode mais, ok? E por último, pessoal, o princípio do tratamento especial ou diferenciado. Nós vimos lá atrás, gente, que eu não posso ter nações mais favorecidas ou discriminar nações. É a mesma coisa, princípio da nação mais favorecida ou princípio da não discriminação. É a mesma coisa, tá? Eu não posso fazer isso. Porém, em algumas situações, é possível que você venha a favorecer determinados países, tá? Por quê? Porque são países muito pobres e aí precisam de um desenvolvimento em uma determinada área. São países que passaram por um terremoto, um furacão, um maremoto, sei lá, alguma coisa assim, e precisam ser beneficiados, tá? Então, é importante que a gente compreenda que eu posso ter, em situações normalmente excepcionais, não é a regra, um tratamento especial ou diferenciado para países mais pobres, países que estão ali tentando desenvolver a sua economia, para países que têm uma determinada crise humanitária, ambiental, uma catástrofe natural, sei lá, alguma coisa assim, ok? O importante, pessoal, é que a gente compreenda que a OMC é esse organismo multilateral que busca digamos, fazer esse crescimento do comércio internacional, ok? Muito bem. Para que o comércio internacional possa crescer, a gente precisa diminuir as barreiras, ok, pessoal? As barreiras, pessoal, são razoavelmente simples da gente entender quais são as barreiras, ok, gente? As barreiras são, na verdade, barreiras de 4 tipos, ok? Vamos lá. Primeiro tipo, barreiras, portanto, são elementos de política pública que impedem, diminuem, minimizam a entrada de produtos estrangeiros em determinado país. 4 tipos de barreira, basicamente. Primeiro, barreiras tarifárias. O que é uma barreira tarifária? Eu crio um tributo, normalmente um imposto de importação, que encarece aquele produto importado. É isso. Tá? Eu boto o imposto de importação bem alto,
aquele produto fica muito caro e a gente já aprendeu. Produtos caros vendem menos. Ok? Então, é um tributo cobrado. Normalmente, essa cobrança é ad valorem. Adriana, a cobrança é ad valorem? É o valor percentual. 10%, 20%, 150%, 300%, por isso ad valorem. É um valor que, ad valorem, é um percentual cobrado sobre o valor do tributo. Encarece o tributo, encarece o produto não vai entrar no Brasil. Segunda forma de barreira, pessoal, barreira não tarifária. Pessoal, as barreiras não tarifárias não são impostos, não são tributos, não são taxas. As barreiras não tarifárias são outras formas de barrar, a entrada dos produtos no país, tá? Primeira forma de barreira não tarifária, barreiras fitossanitárias. Gente, a barreira fitossanitária é para evitar que um produto que possa fazer mal à população entre no país. Exemplo, carne contaminada com febre aftosa, que às vezes acontece no Brasil. Carne contaminada com mal da vaca louca, aconteceu lá na Inglaterra. Não sei se vocês acompanharam a minissérie Chernobyl, tá? Não sei se alguém viu. Quem não viu, veja, tá? Quem não viu, veja. É muito, muito boa aquela série. Acho que é uma das melhores séries, minisséries que eu vi, assim. Acho que Band of Brothers, que conta ali a Batalha das Ardenhas na Segunda Guerra Mundial, que foi muito bem feita. Não sei se alguém viu Band of Brothers. Quem não viu, veja, principalmente quem gosta de filmes de guerra. Band of Brothers para mim, uma das melhores séries, minisséries que existe. E Chernobyl, que é maravilhoso aquela série. É simplesmente sensacional. E para pensar as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, acho que Chernobyl é muito bom, tá? Quando teve o vazamento radioativo em Chernobyl, aquela radiação foi se espalhando e contaminando tudo em volta, inclusive as vacas. Vaquinha, que dá leite, as vaquinhas. Ok? As vaquinhas até aparecem em Chernobyl, tá? No episódio. Muito triste a passagem lá da vaquinha. Mas aparece. Ok, pessoal? Fábio falou que viu. É bom, não é bom? Não é bom a beça, Chernobyl? A série? Quem não viu, gente, tá perdendo. Tem que assistir. Nossa, tem que assistir. É muito bom. E as vaquinhas foram contaminadas. As vaquinhas contaminadas deram leite contaminado. Esse leite foi proibido de entrar. Aproveita, Júlia, vamos aproveitar aí a quarentena para assistir, porque não são muitos episódios. Band of Brothers são 10 episódios. Chernobyl são 6 ou 7, eu não me lembro. Vale a pena assistir os dois, tá? Vale muito a pena assistir os dois. Tá? Tem muita coisa muito legal. Tá? Voltando. O leite das vaquinhas estava contaminado. Então os países do mundo falaram, olha só, Rússia, eu não vou comprar leite seu, porque seu leite está contaminado com radiação. Tá? HBO. Tá? Amazon Prime, tem umas coisas boas também, Amazon Prime. Tá? Eu vi aquela... O The Boys é muito bom e tal, mas vamos deixar esse papo de série para depois. Vejam Chernobyl, pessoal. E quem gosta de guerra, vê Band of Brothers, que é muito bom. Voltando, mas HBO. Voltando. Os países falaram, Rússia, olha só, eu não vou comprar esse leite não, tá? Porque ele está contaminado. Veja, não é um imposto para o leite ficar mais caro e vender menos. Não entra. Por quê? Porque a carne está contaminada com febre aftosa. A carne está contaminada com mal da vaca louca. O leite está contaminado com radiação. Não entra. Ponto, acabou. Ok? Beleza? Segundo tipo de barreira não tarifária, pessoal. Barreira de caráter ecológico.
E aí é fácil, a gente já estudou dumping ecológico. O que é o dumping ecológico? Quando eu sujo o meio ambiente, quando eu poluo água, terra, ar, para baratear o meu produto. E aí eu falo o seguinte, olha só, sei lá, Alemanha, não vou comprar esse produto feito no Brasil, porque esse produto, para ser feito, ele foi feito destruindo o meio ambiente. Então ele não vai entrar no meu país. É isso. Para evitar o quê? O dumping ecológico. Lógico, a gente vai ter o quê? A terceira forma de barreira não tarifária, que é a barreira de caráter humanitário, que aí é o dumping social. Também caiu lá no nosso trabalho, tá? O dumping social é quando eu exploro trabalho escravo, trabalho infantil, para baratear o meu produto. E aí eu viro e falo, olha só, esse produto não vai entrar no meu país. Por quê? Porque para ser produzido ele usou trabalho infantil, ele usou trabalho escravo, por isso que ele é mais barato, ele não vai entrar no meu país porque eu não compactuo com isso. É uma barreira humanitária. E por último, pessoal, o quarto tipo de barreira não tarifária são as barreiras técnicas. Pessoal, questões técnicas. Adriana, questões técnicas? Todo mundo aqui já passou por isso. Você compra um computador, né, lá nos Estados Unidos, você compra um computador lá nos Estados Unidos, chega no Brasil, a tomada é aquela tomada diferente. Tomada diferente. E aí ela não encaixa, você precisa do adaptador. Ok, gente? E isso é uma situação complicada. Você imagina, você tem um determinado padrão de TV digital no Brasil, que é o japonês. Se você compra uma TV nos Estados Unidos e traz para o Brasil, vai dar problema. E assim sucessivamente. Tem vários padrões técnicos, questões diversas. E aí seu país fala, olha só, você quer exportar o seu produto para o Brasil? Ok. Mas olha só, o padrão da TV digital é esse, você tem que seguir. O padrão da tomada é esse, você tem que seguir. O padrão sei lá, e assim vai, né? Você tem normas técnicas para quase todos os produtos. Né? Normas técnicas, por exemplo, de produtos infantis, né? Então, produtos tem que ter lá a idade da criança, para que o pai possa saber se pode comprar ou não. Não pode ter peça pequena para a criança não engolir. Não pode ter tinta que seja tóxica. São o quê? Barreiras técnicas. Questões técnicas que vão limitar a importação de produtos. Ok, pessoal? Terceira forma de barreira, cota. A cota a gente já viu, né, gente? A cota a gente já viu. A cota, na verdade, ela é muito simples da gente entender. Ela é uma limitação na quantidade. É uma limitação física. Então, eu posso importar 100 mil unidades, 200 mil toneladas, 450 mil litros. Mais do que isso, não pode. E por último, pessoal, e talvez o mais difícil da gente entender, é o subsídio, tá? Subsídio. Pessoal, o que é o subsídio? Gente, subsídio, eu gosto de explicar isso quando a gente está no primeiro período. O subsídio é um imposto ao contrário. Adriano, imposto ao contrário? O que é um imposto? Eu tenho um preço. O preço é 10. Ok? O preço é 10. E aí eu tenho um tributo. O tributo é 20%. Então é 2. 10 mais 2, 12. Esse é o preço final que o consumidor paga. Ok? O subsídio normalmente é o contrário. Eu tenho preço 10. O governo paga 2. Esse produto chega para o consumidor final a 8. Ou seja, eu estou subsidiando aquele produto. O governo está pagando uma parte. E aquele produto fica mais barato. Exemplo. Existe uma coisa, pessoal, no Tratado de Roma, tá? Tratado de Roma. Tratado de Roma. O Tratado de Roma é um tratado que deu início à União Europeia.
Uma das coisas do Tratado de Roma era o PAC. Gente, PAC não é Programa de Aceleração do Crescimento, tá? PAC é Política Agrícola Comum, ok? Então, aí você vai me perguntar, mas Adriana, por que lá no início da União Europeia eles tinham um programa de agricultura? Porque eles passaram fome na guerra. Então, ali no início dos anos 50, eles pensaram, a primeira coisa que a gente precisa tomar providência é cuidar da agricultura para ter comida. Porque se não tiver comida, o resto todo acho que não vai adiantar. Então, tem que ter comida. Vamos proteger a comida. Tá ok? A gente não estuda muito isso, tá? O pessoal de Relações Internacionais do curso estuda mais do que a gente, ok? Mas é uma questão importante, pessoal, uma questão de segurança nacional. Tem que ter comida para as pessoas, ok? Então, no PAC, nesse Programa Agrícola Comum da União Europeia, você tem o quê? Você tem uma série de subsídios à agricultura. Ou seja, uma parte do produto, uma parte dos produtos é subsidiado. Ou seja, ele chega mais barato para o consumidor porque o governo repassa dinheiro para os agricultores para que eles possam vender a um preço mais baixo. Adriana, mas por que isso? Porque se eu não fizer isso, os caras vão comprar produto do Brasil, por exemplo. Porque a gente é muito competitivo na agricultura. Então é muito importante que você proteja a agricultura. Ok, pessoal? Então uma ação que eu estou subsidiando e fazendo com que o preço fique mais baixo. O preço ficando mais baixo, o produto importado fica relativamente mais caro. Se fosse o preço normal, o que ia acontecer? O preço brasileiro está aqui, o preço dele está aqui, o Brasil ia exportar muito mais para eles. Mas isso pode desmontar o sistema de produção de alimentos deles. Então, eles dão um subsídio e barateiam o produto deles, o nosso fica mais caro. Ok, pessoal? Então, o subsídio é isso. Tá? Adriano, como é que eu faço para transferir esse dinheiro para os agricultores? Várias formas, né? Você pode pegar lá a notinha, você vendeu quanto? Ah, eu vendi 1.000 produtos. E 1.000 produtos, vendi 2 euros mais barato cada produto, 1.000 vezes 2, beleza, 2.000 repasso esse dinheiro, deposito na conta. Isso normalmente é a pior forma de fazer. Como é que faz? Bom, você tem um crédito de 2.000 comigo e abate do imposto que você ia me pagar. Beleza. Pode ser um crédito subsidiado. Eu te empresto 100 e você paga 98. Resolve também. Tá? Então, o governo tem várias formas de repassar esse dinheiro para os agricultores. Seja a barreira tarifária, não tarifária, a cota ou subsídio. Isso vai fazer com que o comércio internacional diminua, porque são barreiras que dificultam a entrada dos produtos no país. Ok, pessoal? Bom, já falamos da questão comercial. Falar um pouquinho sobre a questão da globalização. Pessoal, globalização é um nome que eu acho, às vezes, meio ruim, tá? Por quê? Porque tudo virou globalização, né? Adriana, a gente tem um monte de marca de produto importado no supermercado. Hoje não tem tanto por causa do dólar. Mas a gente tem um monte de produtos importados no supermercado. Isso é globalização. Tem um monte de fábrica de automóveis hoje no Brasil. Isso é globalização. Eu consigo jogar, sei lá, meu Call of Duty, consigo jogar lá o Fortnite com pessoas do mundo inteiro. Olha aí, isso é globalização. O texto que foi lançado, a pesquisa que foi lançada, sei lá, sobre cloroquina, na Universidade de Paris, você entra agora lá e baixa o artigo científico deles, dizendo se eles acham que é bom ou que é ruim. Spoiler, não está dando muito resultado esse negócio da cloroquina. Tá? Mas tem vários estudos de várias universidades americanas examinando, por exemplo, a cloroquina. Tá? Você vai lá e baixa essa informação. Talvez a gente não vá baixar isso, mas você pode baixar artigos científicos de faculdades de direito do mundo inteiro. Pô, isso é globalização da informação.
E aí começa a ficar o seguinte, pessoal, tudo é globalização. Qualquer coisa é globalização. Eu tenho 130 canais na minha TV a cabo. Ah, isso é globalização. Lança, o pessoal está aí animado, né? Acho que 20 de junho vai lançar The Last of Us 2, que é um jogo de videogame, para o pessoal que não é chegado em videogame. Acho que é dia 20 de junho. Pessoal, todo mundo querendo jogar The Last of Us 2. Ah, vai lançar no Brasil e no mundo todo ao mesmo tempo. Ah, isso é globalização. Alguém conhece aí The Last of Us 2? Alguém jogou, né, pessoal? Estou falando aqui, mas alguém já ouviu falar. Ah, o Arthur já jogou. Beleza. Então, não sou o único que gosta de videogame na turma. Assim que é bom. Pessoal, mas não é só um jogo de videogame. Filme é lançado no mundo inteiro ao mesmo tempo. Ah, isso é globalização. E aí a globalização começa a falar de um monte de coisa. E aí começa a ficar ruim, né, pessoal? Porque se globalização é um monte de coisa, ela acaba não sendo nada. Então vamos lá, pessoal. Globalização é um conjunto de transformações de ordem política, econômica e também social que vai acontecer no final do século XX e início do século XXI. Então a primeira coisa que a gente tem que parar de falar é assim, a globalização começou em 1500, quando portugueses e espanhóis se lançaram ao mundo. Não, aquilo ali não tem nada de globalização, tá bom? Globalização é um fenômeno do século XX e início do século XXI. Aquilo ali eram expansões marítimas, é outro nome, tá? Porque senão tudo vira globalização e aí que vira uma bagunça mesmo. Gente, termos técnicos, eles precisam ser muito precisos. Quando um fala, todo mundo entende a mesma coisa. Vocês vão estudar em direito civil que existe responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Vocês vão estudar, se é que já não viram, que em direito penal eu tenho o crime que ocorre com culpa e o crime que ocorre com dolo. E assim sucessivamente. O direito tem muitos termos técnicos, alguns muito complicados, outros muito simples, tá? Mas a gente tem um monte de termo técnico. Qual é a ideia do termo técnico? Quando alguém fala assim, esse crime é um crime doloso, todo mundo que estudou direito, nós, sabemos do que aquela pessoa está falando. Eu não posso falar que o crime é doloso e você achar que é uma coisa, aí outra pessoa acha que é outra, o outro acha que é outra coisa. Não, que aí danou-se, né? O termo técnico tem que ser preciso, tá? E aí que está o problema da globalização. Então, nada de, a globalização começou em 1500. 1500 nada, né? Até porque a América foi descoberta em 1492. A própria expressão América ser descoberta já não faz sentido nenhum, né? É um troço que é completamente louco. Primeiro que os caras já sabiam, os europeus já sabiam da existência disso aqui, eles não descobriram nada. E segundo que não descobriram nada, já tinha um monte de gente morando aqui, eram seres humanos. Tá? Então não tem descoberta nenhuma, esse termo é horrível. Mas vamos lá. Pessoal, então a globalização é esse conjunto de transformações econômicas, políticas, sociais, que vão acontecer no mundo a partir do final do século XX e início do século XXI, tá? O processo de globalização, ele vai criar fenômenos novos e acelerar fenômenos que já existiam. Veja, aquilo que a gente acabou de falar, de comércio internacional. O comércio internacional, ou seja, o comércio entre diferentes nações, existe, sei lá, desde sempre. Se você pegar o Egito Antigo, na época dos faraós, comercializava com outras nações. O que vai acontecer é uma potencialização, vai ampliar esse comércio. Você vai aumentar o fluxo de informações que circulam o mundo. Mas as informações já circulavam pelo mundo, numa velocidade muito lenta. Hoje, circulam numa velocidade gigantesca. Por exemplo, agora, no Japão, são 5 para as 10 da manhã. Se, por exemplo, Godzilla, a aula de hoje está cheia de referências à cultura pop, hein? Se o Godzilla começa a atacar Tóquio agora, 5 para as 10 da manhã, lá no Japão,
Isso vai provocar um problema econômico gigantesco no Japão, que o Godzilla vai destruir um monte de coisa. E, obviamente, vai ter um reflexo na economia do mundo todo. Pessoal, veja. Isso vai gerar um reflexo quase que automático ali na Ásia. Esse reflexo, à medida que o dia for amanhecendo na Europa, vai chegar nos mercados europeus e vai chegar aqui no Brasil. Daqui a 12 horas, ok, mas vai chegar quando o mercado brasileiro abrir. Pessoal, a morte do George Washington demorou, se eu não me engano, 9 dias, 9, 12 dias para chegar na Europa. Porque o barco mais rápido que saiu dos Estados Unidos e chegou na Europa demorou 12 dias. Hoje, se o Godzilla começar a atacar agora Tóquio, você pode olhar no seu Twitter, no seu Instagram, no site de notícias que você gosta, e pode ter certeza, vai começar a pipocar notícia. Na mesma hora. Na mesma hora. Adriano, mas o Godzilla não existe. Ele não vai atacar o Japão. É verdade, ainda bem, né? Mas se acontecer uma crise financeira no Japão, e crises financeiras existem no nosso mundo, isso vai chegar para nós automaticamente. Se uma personalidade mundial morrer por coronavírus ou qualquer outra doença, automaticamente a gente vai ficar sabendo. Então você tem um aumento da circulação das informações, que também é algo muito característico da chamada globalização, graças às inovações de telecomunicação e de informática, que são muito importantes. Outra coisa que vai acontecer no final ali do século XX e no início do século XXI, embora que agora está um pouco parado, é a formação de blocos econômicos, tá? Como a União Europeia, o Mercosul, e outros blocos que surgiram aí. Isso também é algo que a gente precisa dar uma olhada, tá? Além disso, gente, nós vamos ter uma maior liberalização da circulação de dinheiro pelo mundo. Isso é algo também bastante importante, tá? Paralelo a essa liberalização da circulação do dinheiro, a gente vai assistir no início do século XXI e no final do século XX, nós vamos assistir uma dificuldade cada vez maior da circulação do trabalho. Hoje em dia é muito mais difícil você conseguir trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Austrália, porque a circulação do trabalho ficou muito mais difícil. Isso é algo que é muito importante. Outra coisa importante, pessoal, que a gente precisa falar ali sobre a questão da globalização é você ter a criação de produtos mundiais. Como é que funcionava antes da chamada globalização? A Volkswagen é uma indústria alemã. Ela montava uma filial no Brasil. E a filial do Brasil fazia automóveis para vender para o Brasil. Às vezes podia exportar um pouco, mas normalmente a ideia era essa. E aí você montava uma Volkswagen nos Estados Unidos, uma outra Volkswagen na Argentina, uma Volkswagen na África do Sul, e assim sucessivamente, para suprir os mercados regionais. Hoje nós temos produtos mundiais. Adriano, produtos mundiais? Eu fabrico, em vez de ter uma fábrica para o Brasil, uma fábrica para a África do Sul, uma fábrica para a Argentina, uma fábrica para os Estados Unidos, uma fábrica para a Alemanha, cada fábrica faz um pedaço daquele produto. Aquele produto é montado num outro lugar. E aquilo é vendido para o mundo todo. Melhor exemplo disso, pessoal, são os aviões. Um avião que a Embraer monta no interior de São Paulo, é claro que o mercado de aviação está meio problemático agora, mas vamos lá. Um avião que a Embraer monta no interior de São Paulo, cada pedaço, cada peça daquele avião foi feita num lugar do mundo. Aquilo tudo é juntado e montado no interior de São Paulo, lá no interior de São Paulo, esqueci o nome da cidade, é São José do Vale, não, São José do Vale do Rio Preto é aqui,
São José do Rio Preto, alguma coisa assim. São José do Rio Preto, e no interior de São Paulo. São José do Rio Preto é montado, o Vale do Rio Preto é aqui em Petrópolis, São José do Rio Preto é montado esse avião, e esse mesmo avião é vendido para o mundo todo. Ou seja, cada fábrica produz aquilo que ela faz melhor, monta esse produto e vende para o mundo todo. Isso acontece com computadores, celulares, automóveis, aviões, eletrodomésticos e assim sucessivamente. Ok? Pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre a mundialização do capital. A mundialização do capital é um braço da globalização, que é o braço financeiro. Braço financeiro. Ok, gente? Braço financeiro. Ou seja, o que é a mundialização do capital? A mundialização do capital é um fenômeno novo, tá? Esse termo foi cunhado pelo professor François Quesnay, tá? Da Universidade de Paris, que vai cunhar esse termo mundialização do capital, vai ser popularizado e vai se tornar um termo que é muito utilizado. Mundialização do capital, pessoal, é a criação de um sistema financeiro mundial, online, ligado 24 horas por dia. Ou seja, você pode entrar no site do eBay e comprar uma coisa lá numa loja em Hong Kong e pagar com seu cartão de crédito internacional. Passada a pandemia, passado o problema aí do coronavírus, você pode, por exemplo, viajar para Paris, acho um lugar bom de se visitar depois da pandemia, viajar para Paris e sacar dinheiro da sua conta num caixa eletrônico em Paris. Mundialização do capital. Você que é importador e exportador, você pode fazer pagamento ou receber dinheiro com muito mais facilidade. Então, o dinheiro ele circula no globo com muita facilidade. Falamos do Japão, né? Bolsa de Tóquio, fechou. Eu tiro o dinheiro da Bolsa de Tóquio, boto o dinheiro na Bolsa na China, Pequim. Fechou, anoiteceu na China, eu tiro e vou distribuindo na Europa. Foi anoitecendo na Europa, eu tiro o dinheiro da Europa e mando para a América. Boa parte, a gente sabe, vai para os Estados Unidos, Canadá, México, Brasil recebe uma parte menor. Anoiteceu aqui no Brasil, nas Américas, eu tiro esse dinheiro e boto de novo no Japão. E esse dinheiro fica circulando o mundo, pessoal. São trilhões e trilhões de dólares que ficam circulando o mundo, ok? E isso é algo novo, tá bom? Essa circulação de capital. Qual é a vantagem disso, pessoal? A vantagem é que você consegue importar e exportar muito mais facilmente. Você consegue viajar para o exterior e pagar com seu cartão de crédito, sacar dinheiro da sua conta muito mais facilmente. Isso é uma vantagem importante. Qual é a desvantagem, pessoal? A desvantagem é que as crises financeiras internacionais, elas circulam muito mais rápido na economia. Aquilo que eu falei, se tiver uma crise financeira, que pode ser por qualquer motivo no Japão, amanhã a crise está aqui no Brasil. Sem problema nenhum. É só o mercado brasileiro abrir que a crise chega. As crises circulam numa velocidade muito maior. E tendem a ser muito mais graves. Pessoal, crises que circulam mais lentamente, elas vão se abrandando com o passar do tempo. Crises que circulam muito rapidamente, dada a incerteza, os problemas e as dificuldades, elas tendem a ser mais, pelo menos no início, muito mais graves. Imagina, uma pessoa está dirigindo um automóvel a 10 km por hora e ela bate num poste. Vai ter prejuízo? Vai. Mas vai ser muito menos grave de alguém que está dirigindo um automóvel a 110 km por hora.
e bate num poste. Quando você vai mais rápido, o problema normalmente tende a ser maior. As crises financeiras circulam mais rapidamente no mundo, isso gera um pânico maior e isso gera um prejuízo maior, principalmente para os países mais pobres. Por quê? Porque são mais vulneráveis. Pessoal, uma coisa é uma crise numa economia como, sei lá, a norte-americana, que é a maior economia do mundo, na economia da Alemanha, da Inglaterra, da França. Outra coisa é uma crise numa economia mais pobre, sei lá, do Equador, da Bolívia, do Brasil. Veja, se você der um soco numa criança, você não vai fazer isso não, tá, gente? Isso é só um exemplo péssimo que eu estou dando. Se você der um soco numa criança de 8 anos, provavelmente você vai machucar aquela criança. Se você der um soco num lutador ou numa lutadora de MMA, esse pessoal que participa aí de UFC, é provável que você machuque sua mão. É a mesma coisa a crise, pessoal. Em países mais frágeis, ela vai ter uma repercussão e uma consequência mais grave. Em países que têm uma economia mais forte, a repercussão vai ser menor. Ok? Porém, eu tenho uma repercussão que se espalha e que tende a ser maior, atingindo de forma diferente os diferentes países. Países mais fortes vão ter uma consequência não tão forte. Países mais fracos vão ter uma consequência, às vezes, mais catastróficas. Ok, pessoal? Então, a mundialização do capital é essa possibilidade de circulação do dinheiro 24 horas por dia no mundo. Tem coisas boas e tem coisas não tão boas que acontecem, ok? E nem todos os países são impactados da mesma forma. Muito bem, pessoal, com isso a gente termina a matéria que eu tinha previsto para hoje. Professor, Cuide.